No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre uma perguntinha que vocês fazem muito para mim com muita frequência, que é sobre como trabalhar, como fazer para poder trabalhar aqui no Canadá. Nesse vídeo eu vou tentar abordar um pouco sobre a minha experiência e um pouco de 2 programas específicos para visto de trabalho. Se você não conhece, provavelmente se você está nessa jornada aí, você já ouviu falar que é o LMIA ou Work Holiday Visa. Então fica até o final para entender tudo como funciona e também entender por qual caminho eu segui para poder estar aqui hoje já há 6 anos. Mas antes da gente ir pro vídeo, roda a vinheta. Então, se você é novo por aqui, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vivian e eu moro aqui no Canadá, em Toronto, mais especificamente, desde 2019. Então, eu queria falar de 3 principais maneiras em que a gente consegue vir trabalhar aqui no Canadá. A primeira e a mais comum, que eu acredito que você já deva saber, é através de um visto de estudo. Esse visto de estudo, ele não conta para escolas de idioma, francês, inglês ou qualquer outro idioma. Ele precisa ser um curso superior e ele precisa ter uma duração de pelo menos 8 meses. E aí a gente tem a grande diferença entre uma faculdade pública e uma faculdade privada. A faculdade pública, ela normalmente, diferente do Brasil, ela é menos acessível, ou seja, ela é mais cara que uma faculdade privada. Também, a faculdade pública, depois da sua graduação, você recebe o direito de aplicar para um visto de trabalho. Então, você terminou o seu curso, e aí você fez a sua graduação e depois disso você ganha mais alguns anos de visto só de trabalho. Então você pode permanecer no país trabalhando. Enquanto na faculdade privada, assim que você terminou e se formou, você não tem direito a nada. Então se você não conseguiu imigrar já direto, você precisa ir embora do país. Coisa que é igual nas duas, é que as duas faculdades, né, tanto a pública quanto a privada, em outras palavras, quando você recebe um visto de estudo, você também recebe uma permissão para trabalho. Ou seja, durante o seu tempo de estudo, você tem a permissão de trabalhar em qualquer lugar, só que você tem uma limitação de horas. Então, durante os estudos, você pode trabalhar 20 horas por semana. Já quando você estiver de férias, por exemplo, ou for algum tipo de feriado, você tem a permissão de trabalhar 40 horas por semana, né? Então você aumenta esse número de horas. A segunda maneira de você vir trabalhar aqui no Canadá é caso você tenha cidadania italiana ou portuguesa. Então o Canadá tem um acordo com esses 2 países, no qual você tem uma dessas 2 cidadanias, você pode aplicar para um visto chamado Work Holiday Visa. Esse visto ele te dá de 1 a 2 anos de permissão de trabalho, no qual você pode vir para o Canadá, trabalhar em qualquer tipo de trabalho, ter qualquer tipo de emprego e morar em qualquer cidade do país dentro desse período. E você não precisa estar atrelado a um estudo, a uma instituição, nada. Então é só realmente um visto de trabalho. Porém, você precisa ter a cidadania ou italiana ou a portuguesa. Só assim você consegue. Então, talvez aí se você não tenha, mas existe, né, a possibilidade de você adquirir uma cidadania portuguesa ou italiana, seria uma grande oportunidade aí no futuro para você também estar conseguindo um visto de trabalho aqui para o Canadá. A terceira maneira de trabalhar aqui no Canadá é conseguir um visto de trabalho específico. E aí, provavelmente, se você já está explorando um pouco sobre os vistos e como fazer para trabalhar, você provavelmente já ouviu falar na sigla LMIA. E o que eu quero trazer aqui para vocês é uma grande diferença, porque muita gente confunde isso. O LMIA, ele é um processo interno da empresa. Ele não é ele não é o visto de trabalho, ele não é o que você, trabalhador, vai receber. O trabalhador, ele recebe uma job offer, que é uma oferta de emprego. A empresa, ela precisa passar por um processo do LMIA. Esse processo é bem complicado, porque a empresa, ela precisa demonstrar para o governo canadense que ela não conseguiu contratar ninguém aqui de dentro do Canadá. Então ela realmente precisa fazer recrutamento, então ela tem todos os gastos internos e depois ela precisa virar para o governo e falar assim: olha aqui, Canadá, essa vaga que eu preciso, ela é tão única que eu não consegui encontrar ninguém aqui de dentro do Canadá que seja elegível para essa vaga, e por isso eu peço que você
permita que eu contrate gente de fora. É basicamente isso. Esse processo é chamado LMIA. E não são todas as empresas que têm. As empresas precisam passar por esse processo. Falam que esse processo é custoso, mas realmente ele não é custoso. Ele envolve um tempo de recrutamento, a empresa precisa estar ali pelo menos 3 meses tentando ativamente estar recrutando candidatos para essa vaga, para ela mostrar para o governo, né, que realmente ela tentou, mas o preço para uma empresa aplicar para o LMIA é apenas de $1.000, não é mais que isso. Então, se é uma empresa grande, o problema não é o preço, mas é a burocracia, a papelada. Aí a empresa precisa abrir a parte financeira dela, mostrar todas essa parte de burocracia para o governo, que talvez não é toda empresa que esteja disposta, né, a abrir os seus livros e estar mostrando aí para o governo. Mas enfim, o que eu quero trazer aqui para vocês é que, embora seja um processo que não seja caro para a empresa, é muito complexo por causa disso. Então, vocês não vão ver muitas empresas anunciando que elas têm o LMIA, que elas podem contratar um estrangeiro. Porque precisa ser, assim, uma mão de obra muito especial para essa empresa, né? Passar por todo esse processo. Você precisa ser muito especial para ela fazer toda essa burocracia para contratar você que não está morando aqui no Canadá e que você mora em qualquer outro lugar do mundo. E aí, uma das coisas que a gente vê bastante aqui, principalmente, né, em grandes cidades, é a alta demanda, é a alta necessidade de trabalhadores da área de TI. Então, o que a gente vê bastante é as empresas conseguirem o LMIA para contratar a galera de TI de fora, porque é uma mão de obra assim muito qualificada, muito técnica e muito específica. E não é muitas das pessoas que têm, né? Talvez as empresas procuram um nível mais alto, né? Uma vaga de diretor, de desenvolvimento, e eles não estão conseguindo encontrar aqui. Então, esse é um tipo dos casos em que as empresas oferecem o job offer. Uma outra área que também costuma receber bastante job offer é a área da construção, porque, como a gente sabe, né, o Canadá está crescendo, cresce todos os anos, recebe muitos imigrantes e precisa também de mais moradia e precisa também de mais casas. E não tem muitas pessoas aqui no Canadá dispostas a trabalhar com esse tipo de emprego, porque não é assim muito agradável, né, gente? É frio pra caramba e ganha bem pra caramba, mas as pessoas não querem passar frio. Então, o mercado imobiliário de construção realmente precisa desses trabalhadores. Então, algumas empresas de construção também conseguem contratar estrangeiros através, né, do LMIA por causa disso. Então, resumindo, né, o LMIA, ele é um processo que a empresa passa como se fosse uma autorização, que ela recebe uma autorização do governo para poder contratar estrangeiro, gente de fora. Então, não é simplesmente fácil, tá? Você precisa ser uma pessoa muito qualificada, ter uma habilidade muito técnica, ser uma área que está muito em demanda e que não tem os recursos aqui dentro do país para uma empresa poder passando pelo processo de LMIA e te dar uma job offer, que é a oferta de trabalho. E antes de eu falar para vocês de alguns sites em que vocês podem tá procurando vagas de emprego e tentar aplicar de fora, quem sabe se a empresa realmente não estiver conseguindo contratar aquela mão de obra dentro do país, né? Talvez ela faça um LMIA por você. Vou contar um pouco da minha experiência. Então, eu passei por um processo longo, não foi um processo rápido, né? Então, eu vim com visto de estudante. Então, eu passei pelo visto de estudante e eu vim pela uma faculdade privada. Então, por isso que eu digo, se você tem vontade de vir para ficar, talvez seja mais interessante você juntar um dinheiro a mais, fica um pouco mais no Brasil, trabalha um pouco mais e junta um pouco mais de dinheiro para você conseguir vir e fazer um college, uma faculdade pública. Porque depois da pública, como eu disse, você ganha o visto para ficar aqui. No meu caso, eu tive que fazer 2 faculdades para poder ficar aqui, porque eu não consegui fazer a pública, direto. Então, fiz a privada. Quando acabou a minha privada, eu tinha que ir embora. Como eu queria ficar, e ainda eu não tinha, né, o dinheiro para pagar daqui de dentro uma pública, porque a pública é muito mais cara, eu
o jeito que eu encontrei ali de ficar foi fazendo uma outra faculdade privada. Então eu acabei fazendo 2 faculdades privadas. E aí quando somei esse valor das 2 faculdades privadas, deu um pouquinho mais caro do que uma faculdade pública. Ok, eu já estava aqui no Canadá, eu estava recebendo em dólares, então esse dinheiro aí eu consegui juntar um pouco mais rápido, talvez, do que eu conseguiria ter juntado no Brasil. Ok, você vai precisar analisar aí a tua situação e ver o que vale mais a pena para sua situação específica. Mas eu fiz 2 faculdades privadas, consegui um visto de trabalho, e aí depois do visto de trabalho, a gente ficou por mais 1 ano até conseguir a nossa residência permanente. Então é isso, resumindo, 3 portas de entrada para o mercado de trabalho no Canadá é o visto de estudo, que você consegue vir com uma permissão de trabalho já junto, anexada a esse visto de estudo. E lembrando que temos a faculdade privada e a pública, onde a pública te dá um visto aí depois da sua graduação, a privada não dá. Depois a gente tem o Work Holiday Visa, que é um visto de trabalho específico para quem tem cidadania italiana ou portuguesa. Esse visto é um visto de trabalho que te dá permissão para trabalhar em qualquer tipo de trabalho de 1 a 2 anos. E o terceiro é o trabalho sponsorado pelo LMIA, que é um processo que uma empresa passa para poder te dar uma oferta de trabalho, uma job offer. Eu acho que o mais importante que eu quero trazer aqui para vocês é para vocês tomarem cuidado com o que muitas pessoas vendem por aí, porque muita gente, né, principalmente consultores de imigração, eles vendem muito o sonho de não, faz isso que você vai conseguir emigrar logo. Tipo, toma muito cuidado, antes de qualquer coisa você precisa fazer a tua pesquisa. Tá? Então entra no site do governo, tem todas as informações. Então entra lá e explora tudo que tá lá, pra vocês não serem enganados, tá? Então tá, Vivian, eu já entendi tudo o que você falou e mesmo assim eu quero começar a explorar as vagas abertas, que tipo de vaga que tem, conhecer um pouco mais do mercado. Então um lugar muito bacana para vocês começarem é o LinkedIn. Então, não sei como que tá o uso do LinkedIn aí no Brasil, mas o LinkedIn aqui no Canadá é muito utilizado. Até, né, o meu último emprego, não fui eu que fui atrás do emprego, uma recrutadora me achou no LinkedIn, entrou em contato comigo e foi assim que eu consegui o meu último emprego. Então é muito importante você ter um perfil do LinkedIn atualizado e você vai se conectando com pessoas que estão aqui no Canadá, você pode começar se conectando com brasileiros e assim você vai aumentando a sua rede de contatos, tá? O segundo lugar é o próprio site do governo do Canadá, que chama jobbank.com, e é um site onde vai ter todas as vagas oficiais também. Vale a pena você checar sempre quando você estiver olhando uma vaga, checa o próprio site que tá anunciando aquela vaga, só para você ter certeza que não tem um golpe ou outro, porque honestamente, a gente já viu algumas vagas muito suspeitas dentro do próprio site do Canadá. Agora também 2 plataformas bem interessantes para vocês poderem procurar vagas de trabalho é o Glassdoor e o Indeed. Esses 2 sites também são aplicativos, então você também pode baixar no seu celular. Mas basicamente é como qualquer ferramenta de busca de trabalho, você entra a sua vaga e vai vendo o que está disponível. Gente, se vocês estão em busca aí de uma vaga de trabalho, de uma oferta de trabalho através de um LMIA, vocês fiquem muito atentos em empresas que cobram vocês, porque a empresa não tem que cobrar você. A única coisa que você paga é pela emissão do seu visto, que é um processo que você vai fazer separadamente. O processo de LMIA é a empresa nunca deve passar esses custos para você. E se por acaso passar, é $1.000, tá? O processo do LMIA. A não ser que ela esteja aplicando um golpaço em você, mas presta atenção e é melhor vocês se inscreverem no meu canal para não cair em golpe por aí. Então, beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.